sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é... Hoje não posso, tem jogo do meu filho. Ai, que legal, gente. Olha, hoje tá muito especial porque nós vamos receber uma nutricionista, nutricionista e mãe de atleta, nutricionista, mãe de atleta e especialista em nutrição infantil. Meu, tá muito legal, gente. Porque esse universo que a gente vive tem muitos profissionais que tá aí pra ajudar, né? E a nutrição é muito importante para as crianças, né? Para poder alimentação ideal para eles, para poder ajudar a performar melhor, a ter um alto rendimento. Então, hoje nós vamos tirar muitas dúvidas, muita informação, vai estar bem bacana, né, Dri? Verdade, Vivi, trazer pessoas que realmente entendem do assunto, né? É muito legal. Além de tudo, ela é mãe de atleta, né? Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Vocês vão amar. E, Gi, apresenta aí a nossa linda convidada. Então, a nossa convidada hoje, ela é a Nutri que vem conquistando a confiança dos pais e das mães e o coração dos nossos atletas. Ela é nutricionista especializada em esporte, certificada pela Conmebol, certificada pela CBF. Ela tem pós-graduação em esporte, emagrecimento e metabolismo. Ela vem ajudando as famílias a melhorarem a alimentação e a qualidade de vida, mas sem neuras. Ela é casada com o Evandro, mãe de 2, a Dimitra, que é bailarina, e o Arthur, mais conhecido como Tuco, que é goleiro, tá? Então, ela conhece o mundo rosa e o mundo azul. Ela já teve seus problemas com a balança também e começou a colocar em prática na casa dela o que ela estudou quando a filha dela, com 10 anos, apresentou sobrepeso. Aí ela começou a colocar tudo isso em prática. Ela conseguiu se formar e se pós-graduar com 2 crianças no meio dessa trajetória, graças à disciplina e à capacidade dela de ter uma rotina, né, para conseguir dar conta de tudo isso. E como esse podcast é baseado em mulheres lindas, fortes e maravilhosas, com certeza ela não poderia fazer, né? Ficar de fora, né? No nosso podcast Mãe de Atleta. Então, seja muito bem-vinda, Carla Ferrarese. E desde já agradecemos você ter aceitado o nosso convite tão prontamente e com tanto carinho. Ai, gente, obrigada. Agora voltar pra cá. Estudamos, viu? A gente estuda os convidados. Nossa, gente. Nossa, tinha 10 aqui. Legal, né? Uma lembrancinha nossa, tá? Porque assim, nutricionista tem que beber água, né? Eu sou o exemplo, né, gente? Tem que dar exemplo dos meninos, né? Tem que fazer jus ao nome, né? Já vou colocar na minha mesa. Bom, começando aqui o nosso tema, né? Primeiro, estamos muito, muito felizes, porque total, né? Casou assim, mãe de atleta e nutricionista, que é muito importante. Eu queria que você começasse falando quando foi sua paixão pela nutrição, como você se descobriu nutricionista, né? Em que momento você falou, é isso que eu quero pra minha vida? Tá. Gente, primeiro, obrigada pelo convite, né? Adorei, aceitei. No mesmo instante, falei, pode me falar a hora. Prontidão. E o dia que eu já estou com a roupa pronta aqui. Legal. Muito bom. Sempre esperei também que esse momento acontecesse, que algumas mães se juntassem pra dar voz pra gente, porque a gente acaba não aparecendo muito, né? Mas a gente sofre, a gente tá lá todo dia, cobrando, levando, buscando. Aquela rotina doida que só a gente sabe como que é, né? Verdade, cara. E então é muito puxado pra gente, é legal ter alguém pra mostrar isso, para as mães né, se identificarem também, né? Que não fala, às vezes Isso, tá com em certeza. casa e é uma loucura, né? Não só os pais, todo mundo, mas a mãe que é puxado. Puxado pra todo mundo, mas pra gente também, né? É, a gente não aparece muito, um mas a pouquinho gente mais. também. Então, na verdade, rapidinho assim, eu tinha sobrepeso, tava com sobrepeso no momento da minha vida, né? Depois que eu tive as crianças, e aí eu ficava aqui naquela loucura. Faz dieta disso, faz dieta daquilo, corta isso, corta aquilo. Até que eu encontrei realmente o caminho certo, né? E comecei a perder peso. Nisso eu perdi bastante peso.
fazendo atividade física, né? E aí todo mundo começou a me perguntar o que aconteceu, o que você fez, porque todo mundo quer fazer. Aí me senti um pouco responsável. Eu falei, gente, eu vou ficar dando dica pros outros, porque pra mim serve, mas pro outro pode não servir. Falei, quer saber, eu vou estudar isso aqui. Aí, legal. fui estudar. Começou a estudar. Estudo até hoje, né? Porque não tem como parar de estudar. Não né? tem jeito, né? E aí foi aí que eu me especializei. E nisso, o Tuco começou a jogar, né? Meu marido falando, Carla, por que você não cuida das crianças, né? Gente, meu Deus, eu não tenho jeito com criança, né? Matar eles. Eu não quero matar os meus. Eu vou querer matar os outros, não tá certo isso. O nosso é uma coisa, com os outros, é verdade. E aí ele insistiu, eu falei, tá bom, vai, vou lá. Primeiro eu tinha feito a pós de emagrecimento e metabolismo, que era o que eu queria fazer. Sim. Mas aí depois foi pra esportiva, que aí começou a dar certo. De uma maneira que eu não sei explicar. Eu consigo me comunicar com eles e dá certo. E eles gostam. Que bom. E as mães gostam também, né? Porque se eles gostam, facilita. O resultado, né? Exatamente. E eu sempre, também eu encontrava essa dificuldade de ir num profissional que entendesse a gente. Porque, fica inventando umas modas por aí. E comprar isso, comprar aquilo, lá no Himalaia, lá no Marrocos. Gente, eu não consigo nem comprar arroz e feijão. Tá difícil de ir no mercado comprar arroz. Sim. É isso mesmo. E aí eu não conseguia seguir as coisas que me pediam. E aí eu ficava frustrada. Então eu falei, quer saber? Eu vou tentar simplificar ao máximo, porque eu falo inclusive para as meninas que vão lá. Falo, gente, eu não quero trazer mais um problema para você, eu quero resolver o seu. Quero ser a solução, né? Exatamente, porque eu acho que ninguém tá afim de problema aqui, né? É verdade, temos bastante. Então a gente vai para resolver e aí dá certo, porque é super simples o que eu faço, é baseado no alimento arroz, feijão, sabe? Aquela coisa bem basicona. Legal. E aí eles conseguem fazer e dá certo. Porque Aí tem faz. muito disso, às vezes, né? Fazer dieta é caro, né? Então, mas não é. dá. Não é. Por isso Pode tem ser que procurar caro. nutricionista. Pra quem quer, pode ser orientar. caro, mas pra quem... E pra todos os bolsos. Exatamente. E fala um pouquinho pra gente em relação a Dimitri, sua filha, né? Que ela teve sobrepeso com 10 anos. Como que foi pra você essa Então, questão? na verdade, foi difícil de enxergar, gente. Demorou. Porque quando é filho da gente, parece que a gente não vê. Sim. E aí, eu só vi mesmo quando alguém fez um comentário. Uma terceira pessoa veio e fez um comentário. Aí eu... Putz. E era uma outra criança, porque as brincadeiras de criança, água de busca, aquele negócio. Sim. E aí eu falei, meu Deus. O que hoje fala bullying. Hoje o bullying é o bullying, na né? época não é. É verdade. Mas aí eu falei, acho que eu preciso tomar uma providência, né? Só que criança não dá pra você, porque como eu tinha aquela ideia de ficar cortando as coisas, né? Falei, criança não dá pra, eu tenho que buscar alternativas que ela consiga fazer. Substituir alguma coisa ali. Aí que eu fui me interessando também, né? Fui fazendo com ela, dando certo. A atividade que ela não fazia tanto, né? Começou a entrar mais, assim, na rotina dela e aí dá certo. Gente, quando a alimentação tá adequada e a atividade física tá em dia, não tem como dar flui. errado, Não né? tem como dar errado, não tem como. E isso, indo no final de semana, comendo uma pizza, McDonald's, não corto nada. É isso que eu ia te perguntar. Como que é ser nutricionista em casa? Como que funciona, né? Tem dia do lixo? O Tuco come um docinho? O quê? A Docinho todo dia. Não, tem, assim, não é que é dia do lixo, né? A gente tem as refeições livres. Então, eu sempre dou 2 refeições livres pra todo mundo. Aí, mas semanal? Na Semanal, semana? sim. 2 na semana? Isso, 2 na semana. Geralmente eu falo pra eles, gente, usa mais no final de semana, não sei, eu aconselho, né? Porque durante a semana a gente tem aquela rotina puxadona de treino, a gente... Não é porque acabou o treino, acabou o treino hoje, a gente tem que pensar no treino de amanhã. Então, de repente, certa refeição não vai ficar adequada pra você ter a força muscular pra fazer o treino de amanhã. Aguentar, então, né? É mais ou menos isso. Mas dá certo. Mas eu dá acho pra que comer de tudo. muita gente sofre com isso, né? E assim, no mundo do esporte, nem sempre você olha e acha que o menino está... Mas às vezes o clube ou não sei o que... E chega e... Eu tive um choque, porque assim, quando o Luiz veio pra cá, foi logo depois da pandemia. E, gente, ele nunca foi gordo, mas na pandemia você vê as fotos dele. Porque assim... Porque assim, eu acho que principalmente as crianças que estavam acostumadas a fazer muito exercício físico, muito. Aí na pandemia, para do nada. O que eles começaram a ficar ansiosos? Eu não sei o de vocês, mas o meu... Não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. E assim, ele não era uma criança que estava acostumada a ficar no videogame. Então, pra ele, aquilo era... Aí ele começou a comer. Comer. Ele era só bochecha
Bochecha e bunda, gente. Ele não vai gostar que eu falo isso, mas ele era só... Aí ele emagreceu. Aí eu vim aqui pra fazer uma peneira com ele e ele passou nessa peneira. Aí a moça falou assim, olha, ele passou e era férias. Ela falou assim, você volta em fevereiro, mas não deixa ele engordar. Gente, ele tinha 9 anos. Eu falei assim, meu Deus, como assim não deixa ele engordar? Ele só tem 9 anos. E ele não estava mais gordo, mas e muita mãe passa isso. Você chegou a passar isso, né? Passei, o Dudu Vivi? na pandemia ficou, porque lá em casa também, né? A pandemia foi, ainda mais assim, que eu com o pequenininho, com o Miguel, então ele nasceu logo depois da pandemia. Então ele é cardiopata, né? Então tinha esse negócio de doenças pré-existentes. Uhum. Então nosso medo e o Dudu, a ansiedade foi total na comida. E também a culpa é minha, né? Acho que é muito da mãe. Porque lá em casa à tarde era um evento. A gente ia assistir. Eu lembro que tava passando a novela à tarde. Era Avenida Brasil. Aí eu fazia bolo pra assistir a novela, fazia torta. Então virou um evento Comilança. Não era comer. E aí o Dudu ficou bem gordinho, bochechudo. A gente tivemos que passar ele, passamos com a Juliana Galvão, você deve conhecer. Conheço. E aí foi difícil, porque que nem você falou, né? Como que você faz dieta com uma criança? E assim, não era dieta, mas tem que cortar, né? Tem que adequar. Mas eu acho que primeiro tá aqui, né? Primeiro começou a minha cabeça a entender que eu precisava mudar, parar de fazer tanto bolo, parar de não sei o quê. Aí sofreu. Aí no São Paulo veio esse negócio, porque a gente também acha que agora tá bom. Olha, tá acima do peso, percentual de gordura. É diferente. Então, E assim, criança. e eu acho que isso é uma coisa que você deve ter que trabalhar muito, porque assim, não adianta você querer mudar a criança, tem que mudar a família inteira, né? Não dá, né? Porque a criança não cozinha, ela não vai no mercado, ela depende do adulto, né? Ela come o Então que tem em casa, tem né? que ser uma Não, conscientização e outra coisa, não tem como geral. a família inteira tá comendo pizza e a criança tá Não, comendo uma frente da salada, criança. né? Isso aí é denúncia. Então tem que ser uma mudança completa, né? Você é o atleta, você... Não, gente, o adulto, acima de qualquer coisa, a gente é exemplo pra eles. A gente é o espelho dos nossos verdade, filhos. cara. Então, como é que a gente vai fazer uma coisa e falar pra ele fazer outra? A cabeça vai ficar... Não, é Eles são contraditório. crianças, apesar de Sim. eles terem muita responsabilidade, os nossos, né? E são bem mais maduros do que qualquer outra criança. Que não faz Sim. esporte, é verdade. Eles ainda são crianças, então tem que ser tratado como criança. Não dá, né, pra você falar pra ele fazer uma coisa porque ele é diferente. Não. Na pandemia também o Pedro ficou... Eu tenho uns gêmeos, né? O Pedro e o Daniel. Só que o biotipo deles são nada a ver, né? Um é bem magro. Magro assim, o Dani tá com 40 quilos e o Pedro 46. Eles têm 13 anos. Só que o Pedro, ele troncudo, já tem um corpo assim mais fortinho. Aí ele fica assim, mãe, eu tô gordo. Eu falei, filho, para de parar, você não tá gordo, você tá no peso certo. A médica falou que tá tudo bem. Só que no São Paulo, ele recebeu uns 3 vezes o feedback do técnico. Pedro, cuidado com a balança, você não pode engordar muito, porque vai complicar, atrapalhar o seu treino. E ele ficou nessa paranoia, ele não queria comer, ele chorou. Então eu tive que conversar com ele, pra tirar aquilo da cabeça dele. Ele passou na pediatra e explicou, olha, Pedro, a linha aqui onde você tá dentro do esperado, pode ficar, você não está gordo, está tudo bem, fica tranquilo. Aí foi que ele respirou. O que acontece? É complicado também, porque existe o profissional geral e existe o profissional do esporte. Então, lá no esporte não adianta a gente querer relutar. É um pouco mais restrito, é um pouco mais seco, tem que ser porque é alta performance. Então, não dá pra você... A gente tem lá uma referência de gordura, né, para crianças... Que não Mas no praticam esporte é um pouco reduzida, porque acaba atrapalhando um pouquinho. Querendo ou não atrapalha. Por isso que é Atrapalha tão um pouco. importante a gente procurar uma nutricionista que seja do esporte, Não né? só nutricionista, qualquer um. Se você Sim. for no endocrinologista do esporte específico, do futebol, da Tá posição vendo, do seu filho. mães? Porque é Não adianta diferente. só, tem que ser criança de alto rendimento, tem que ser especialista do exato. esporte, não como, adianta. E como não você adianta- faz. Hoje em dia os pais querem pegar aqui no celular receitas milagrosas, não sei o que. Não, Não, leve, serve pra gente. qualquer pessoa. Tem- Ó, a cada um tem- Carol tá nos bastidores aqui, né? Nosso Quarteto Mãe Podcast. E ela quer fazer uma pergunta pra Carol. Não é uma pergunta. A mãe, ela é responsável A família, pela né? alimentação do né? filho, pela a família toda aí. E às vezes a gente lembra e a gente acha que a gente não tá, né? Ali em alta performance, a gente pode, eles não podem, perdão. Mas, ó, também tem outro lado, né? A gente, como pais, assim, a gente também não é perfeito. A gente faz as coisas, a gente não faz as coisas querendo o mal dos nossos filhos. A gente, às vezes, não tem a informação correta. A gente não sabe tudo de todas as coisas também. Sim. Então, a gente também tem... A gente dá pisa na bola de vez em quando.
Todo mundo, eu, você, qualquer pessoa. Mas a gente sempre querendo o bem deles, nunca é querendo o mal, né? Nós vamos errar sempre, mas temos vamos que aprender com nossos erros, Exatamente, né? Não a gente continuar vai aprendendo. errando. Até porque é um universo novo pra muita Oh, gente, o esporte, nossa, né? Então é. já é uma carga puxada. Então, às vezes, as pessoas acabam tirando o estresse ali na comida, na bebida e tal. E não é o caminho, né? Ainda mais pra quem quer atingir esse alto rendimento, performar melhor. Acho que com o tempo eles vão entendendo. Acho que menorzinho ainda, mas agora, não sei, mas acho que a maioria, os meus todos com 13 anos, começam a se preocupar mais, né? Até porque o clube também começa a cobrar. Então, eles, Sim. É a e idade eles que começa a cobrar. percebem que se eles estão um 13, pouquinho 14. acima, eu lembro que na época eu falava, Dudu, pega aí 2 quilos de feijão e segura. Imagina você correndo, se você pode eliminar esses 2 quilos. Então, faz diferença, né? Faz diferença. A gente passou por isso agora no começo do ano também com o Tuco, lá no clube. E aí ele tava dentro da tabela de gordura do clube e ele tava no máximo ali. Mas se você olha pra ele, é magro. Magrinho. Ninguém fala. Referência mundial de criança também, tá bem abaixo até do máximo. Mas o clube exige. E agora com 13 anos, a maioria é com 14 que começa a fazer essa medição. Lá é com 13. E eu falei, ó, Tuco, vamos fazer um negócio aqui. Vamos trabalhar. Não vou eu lá ficar, não, vocês estão errados. Né? Não é isso. A gente falou, vamos lá, o que a gente pode fazer? Aí fui lá, fiz o exame com ele de novo, né? A gente mediu lá a gordurinha dele, sentamos lá, falei, ó, vamos fazer o seguinte, ele agora almoça e janta lá no clube, tá longe de mim, não tô vendo. Falei, agora eu preciso que você faça porque direitinho pra dar certo. Servem a comida, são eles que servem lá. E eu não tô lá, né? Então ele que falou, coloca a vou contar com você. Aí ele foi lá e fez tudo que a gente combinou, aumentou o gasto calórico dele pra não ter que sacrificar comida. Tipo, então ele vai de bike pro clube, volta de bike, ele tava correndo na praia. Falou, faz o que você pode fazer. E aí deu super certo, em Ele tá 45 morando lá dias. embaixo? Tá. E aí eu tô mudando também daqui a pouco, mas só a residência. Eu vou continuar atendendo em São Paulo. Sim. E aí deu super certo. Ele perdeu 3% de gordura em 45 dias, fazendo tudo direitinho. Caraca, muito bom. Então pronto, ó, já respirou, tá tranquilo, ninguém mais vai pegar no pé dele, por enquanto. Só pra deixar, né, pro pessoal Não que tá deixou de assistindo comer. saber, o Tuco é goleiro do Santos, né? Do Santos hoje, E agora que ela tá aqui, ele tá super pertinho. né? Tá lá do outro lado do mundo. Aí, aproveitando, conta um pouquinho pra gente a trajetória do Tuco no futebol, como que é ser mãe do Tuco. É muito bom ser mãe do Tuco. Também. Ele entrou assim do nada no futebol. Nunca a gente teve sonho, nem atleta na família, mas foi na escola, né? Como a maioria acontece, ali foi na escola, chamaram ele lá pra tampar o gol, né? Porque ninguém quer ficar no gol. Todo mundo quer ficar na linha. Aí o professor viu que tinha um jeito pra fazer, começou a colocar ele nos campeonatos. Aí dali meu marido falou, vamos, já que vai levar a sério, né, vamos então fazer uma escolinha lá em São Caetano, né, que a gente é de lá. Aí foi lá no Clube Santa Maria fazer a escolinha. Aí de lá viu que o goleiro precisa de um treino específico, porque não ficar lá, né? Exatamente. É verdade. Enquanto a linha, né, consegue treinar mais. Aí procurou o treinador de goleiro, começou a fazer e assim foi. Aí ele estava num desses treinos, assim, mais específicos e onde tem alguns olheiros, né, de clubes. E aí foram fazer o convite para ele. Aí legal. entrou. Foi assim. Meio que bênção. sem querer. Isso aí, muito bom. E como goleiro, tem duas questões também, né? Fora o peso, a altura. Sim. A criança tá acima do peso, influencia na altura dela? Não, ela pode ter um prejuízo. Pode ter um prejuízo. Sim. Tanto a falta de gordura quanto o excesso da gordura prejudicam o crescimento de qualquer criança. Certo. Então, por exemplo, para um goleiro, para um zagueiro, isso é um problemão, né? Porque a gordura, o colesterol, ele é uma matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, que são os hormônios do crescimento. Então, se faltar a gordura, falta crescimento. E se tiver um excesso de gordura, a produção é tão alta que ela prejudica. A criança cresce um pouco mais rápido do que deveria, e aí fecha, né, aquele buraquinho lá do osso, e aí ela cresce muito rápido em pouco tempo. É o que a gente chama do fase do estirão, tem o fase do estirão e são os chapada. estágios, Exatamente, né, são 5, acho, alguma coisa São assim. 2. Dois, É. tá. E aí, esse momento vai muito rápido,
e fecha antes do tempo, então ele não cresce quanto deveria. Então, as duas coisas tem que sempre estar Tem que ali, estar alinhado, né? né? Tem que estar nem faltando gordura e nem sobrando, porque isso pode prejudicar, com certeza. E é tão difícil controlar eles, né? Porque, como você falou, uma coisa, nós adultos, que nem sempre a gente consegue se controlar para comer um docinho. Então, E a gente lutar para controlar isso, que você falou, nós somos o exemplo. é. Lá em casa, claro que eu não sou santa e eu não... Mas eu erro também, eu sou Mas exemplo, mas eu assim, também erro. então, mas assim, eu compro em casa, eu não compro miojo, refrigerante, salsicha. também Claro que ele evito. come essas coisas, mas assim, vai no aniversário, na casa da família, tem um cachorro quente, eles comem. Agora, para eu comprar, eu não compro, eu Eu tento também evitar. evito comprar esse tipo Bolacha de recheada, alimento. que é muita gordura saturada. Sim. E eu tento evitar. Se tudo que a gente vai comprar, a gente olha o rótulo. Não, filho, tem muito sódio. Mãe, você é doida. Não, filho, aí não vai pegar, Não, não. agora É, que tá esse louco. negócio dessas que eles Ah, é. colocam, né? Ou é, É, gordura, alto em gordura, ou é gordura. açúcar, ou é sódio. É, Então Ai, é melhor. gente, eu dobro é- assim é- como? Viro pro lado ele, viro pro contrário. eu não fico vendo. Finge que você não come. Então, mas o docinho, por exemplo, o docinho, as coisas mais açucaradas, pãozinho, bolo, suco, açaí, esse tipo de coisa que é fonte de carboidrato, o que eu faço? Eu sempre coloco no dia deles, no pré-treino. Meia horinha antes do treino, eu falo, Eles vão gente, pode casar. comer até fine. Olha só. Então, tem hora pra comer. Bom saber. Você não vai ficar sem seu doce, mas você vai comer essa hora aqui. Hum. E aí, tudo bem. Eles falam, nossa. Aí, pronto. Aí abre o sorrisão, já vira meu amigo. Fala, depois manda o Pix aí. Aquele que a gente combinou. Então, você pode tudo, na verdade. Não tem alimento proibido, não tem alimento que seja obrigatório. Nenhum acaba com a vida da gente e nenhum salva. É sempre um conjunto de... É um controle É mesmo. um Mas eu ia te um perguntar conjuntinho isso, de é alimento. um que seja um aliado e um vilão. Não tem. tem. Não tem. Qualquer um. Porque, por exemplo, vai o pão, que a mulherada sai correndo. te perguntar vai, isso agora. vai embora. O que acontece? Se você come o pão, você acorda de manhã, você come o pão com manteiga, café com leite, vai aquele cafezão Um básico basicão. do Ai, brasileiro. amo. Falta proteína. Quando falta proteína, o que acontece? Esse carboidrato do pão, ele é absorvido rapidinho. E acontece aquela famosa lá, pico de insulina, que a pessoa que tem diabetes pode Sofre. ter problema. Aham. Só que se você colocar uma proteína ou fibra nessa refeição, não vai acontecer isso. A absorção desse carboidrato vai ser lenta e aí não tem problema. Então, você pode adicionar proteína de algumas formas, por exemplo, um ovinho, um queijo, um iogurte, ou frutas que tem fibra. Sair da requeijão light na chapa. já. Então, não é? Você Pode comer também. Ó, ela já tá Pode engordando, comer. cara. Não, Ela já tá pode engordando. ser. Ah, vamos tirar a Mas Vivi a da gente podcast, que a Vivi não tá dando certo. Troca pela Carol, Vivi. porque... Ô, Não, Carla, mas pode ser. eu, dentro do assunto, em 2021, na pandemia, eu já era gordinha depois dos gêmeos. E eu cheguei a 96 quilos. E aí, quando eu voltei da chácara, que eu subi na balança, 96, eu comecei a chorar. Falei, eu vou morrer. Pressão alta, já pré-diabética. Começa. Falei, eu vou morrer e meus filhos. Até brinquei, o marido iria arrumar outra em casa e meus filhos. E aí, corri atrás do prejuízo. Só que é muito difícil. Você é especialista nisso. É a gente tentar fazer uma reeducação. E ali eu sofri bastante, mas em 7 meses, reeducação alimentar e atividade física, eu emagreci 22 quilos. Foi na nutricionista? Eu falei, não, só vergonha na cara, porque eu já tinha ido na Nutri. Ela tinha me dado o caminho das pedras, era só eu fazer. Era só difícil, vergonha né? mesmo, sabe? A prática, E eu né? consegui. Aí o pão, como você falou, eu aprendi. As meninas falaram assim, Dri, faz nutrição, porque você emagreceu. Eu falei, ai, será? Acabei que eu não fiz. Mas o pão, eu tenho essa consciência. Eu não como pão com manteiga pura. Eu como sempre com um ovo. Pronto. Eu vou comer tapioca. Eu como a tapioca com ovo de manhã ou à tarde. Pronto. É isso Então, aí. O carboidrato isso. e a proteína junto. E não precisa ser só o ovo, porque a gente só tem essa ideia do ovo, Do né? ovo, Ai, é. o ovo. E aí Enjoa, você né, enjoa gente? também. Pelo amor de Deus. Ai, que gente, eu não acontece? enjoo, eu amo ovo e leite. Então, eu também, eu não deixo. Mas aí, o que acontece? Você pode trocar, tem outras opções. Por exemplo, um ovo e uma fatia de mussarela, eles têm praticamente os mesmos nutrientes. São olha. quase Mussarela. igual de proteína e quase igual de gordura. E de carboidrato também, porque quase não tem. E o bacon? Ai, já não, né? Aí já é bom. Aí força a amizade. E o torresmo? Aí não tem como defender. Não dá pra defender.
ofender. Mas, gente, ela Quer tá comer, aqui come pra falar só. das crianças, senão daqui a pouco a gente vai querer que a mas Carla assim, fale não, como a gente não emagrece pode. 10 quilos Mas, em um mês. Comendo torresmo. Mas o bacon vale para as Correndo crianças. na quadra, igual eles fazem lá. Mas o vai bacon dar vale para as certo. crianças, Carla? Eu perguntei, não é uma pergunta aleatória para a minha pessoa. É porque o Pedro e o Dani e outras crianças falam, né, na família, que o bacon compõe muito gostoso. Não, gente, isso é uma bomba. Eu pergunto, não é por mim. É uma pergunta bem interessante a resposta. Então, olha, eu não aconselho ficar comendo todo dia, sabe? Colocar na sua rotina. É isso que eu falo pra eles, gente, ninguém tá proibido de comer nada, mas colocar certas coisas na rotina, naquele dia a dia, não é eu acho que tudo interessante. que for Isso demais, pode né? prejudicar. Sim. E aí tem os pais que falam, nossa, mas ele come muito, eu fico assustado. Ele come muito e eu que engordo. Falou, a gente corre o que eles correm lá dentro da quadra. Não. Fica você todo dia lá correndo, o mesmo que seu filho corre enquanto ele tá treinando. Sim. É Dá pra comer o verdade. que você quiser, Os meus dá pra comem. viver Mas o que eles você comem quiser. mesmo, gente. A despesa que tem uns memes aí que e é verdade. O meu E ainda Se- mais se os que agora, não né? são A agora, hora que agora eles no estão, 1, 2, meu 3, Deus, parece que pra eles durar um- criam uma Nossa, de lombriga. repente. O meu tá com uma anaconda na barriga dele, Virou pelo amor de o prato Deus. Ele não dele pode do O comer. meu, Pode o meu tomar. Daniel saiu de perto dele pra ele não tirar um pedaço de mim, porque... Não, os meninos da Dri, Come eles, bem. nossa Come, senhora, né, Gi? é um prato de pedreiro mesmo, viu? Se também. convidar pra ir na sua casa, o almoço tem que ser... Nossa, Tem que prejuízo, reforçar a eu falo, panela. não fica oferecendo comida pro meu filho, não, que você vai se arrepender Não, depois. eu come comida, né, menina? Vocês conhecem? Comida, Come é comida. Come tudo, É qualquer gosto coisa de que ver, der, dá ele come. gosto de ver. quando é assim. E qual que você acha assim, que é o maior desafio na alimentação dessas crianças que são atletas de não só do futebol, de qualquer criança que tem que chama, né, atleta de alta performance? Sim. Qual que você acha que é o maior desafio? Olha, o maior desafio de qualquer criança é sempre a ingestão dos vegetais e das frutas, né? Uhum. Principalmente dos vegetais. E aí é importante, né? Dependendo do processo, tem uma estratégia que é menos vegetais e tem outra que é mais. Então, mas de qualquer forma, se a criança... Geralmente a criança não gosta, né? Não. Não gosta, nenhuma é muito chegada. Eu falo assim, né? Eles não acham a chuteira, o RG, mas eles acham aquele verdinho minúsculo que tá no meio da Exatamente, da mas comida. aquilo faz parte da vida deles. É. E eu tento falar, gente, ó, não precisa colocar um pé de alface, mas tem que ter um coloridinho ali naquele prato, e é todo dia, né? Todo dia, não é só quando é na telha, hoje eu vou ver o que a Nutri falou. Não, você tá treinando todo dia, você precisa fazer isso todo dia, porque esses nutrientes desses alimentos são muito importantes para o desenvolvimento do corpo deles. Né? O corpo, eu falo para o seu corpo é seu instrumento de trabalho. Verdade. Você que escolheu, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Sim. Tem que Você cuidar que da quer ser máquina, atleta. né? E não dá para ser atleta só dentro da quadra e do campo. Tem que ser atleta fora também. Como é que você vai fazer? Não dá para Se ser duas comportar, pessoas. né, como um atleta, né? Você tá lá dentro da quadra, é um Né, leão, aí é, fora fica, ai, não, vou tirar o um verdinho. salgadinho. Ah, não isso dá, aqui né, não dá. gente? Os meus Tem comem que- verdinho. Né? Tem Os que meus comer um pouco. gostam. Eu sempre falo, ó, gente, eu não vou falar que tem que ser X ou Y. Mas o que você consegue comer? Qual que? Ah, o alface, né? Que é o primeirão lá. É. Então vamos comer um pouquinho. Vamos começar com meia folha de alface? É. Né? Porque também é um processo, Sim, né? É. Não dá pra virar uma chave de um dia pro outro. Ah, um dia não come nada, no outro dia come todos E os vegetais, forçar né? também, assim, Existe né? a Tem vida- um processo, né? Existe o que é o ideal e o que é real. Né? O ideal é todos os vegetais, todas as frutas, Tudo para verde. todo mundo, né? Mas ninguém é assim. Mas tem um processo que a gente vai passar, que é o nosso mundo real, né? Que a gente tem dificuldade, que a gente vai experimentar. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Você vai experimentar, tem coisas que você vai gostar, tem coisas que você não vai gostar, e tudo bem, vamos pro próximo. Você não tem que ficar bitolado naquilo que você não gosta. É. Todo mundo tem seu Foca- gosto E hoje pessoal. tem muita opção também, né? Tem muita opção, Eu ia né? até te perguntar relacionado a isso, que essa nossa loucura de mãe, de atleta, de treino, jogo e não sei o que, essa correria. Então eu queria que você desse dicas práticas pra gente, pras mães, assim. Porque tem hora que você tem que montar uma lancheira e aí você tem que pensar, o que eu vou colocar de saudável aqui? É. Aí vai ali, começa a desembrulhar, que eles falam que menos, né? É. Começa a descascar mais. Então, o que você acha que a gente pode inserir aí nessa correria? Come no carro às vezes, vai pra lá, vem pra cá, que ajuda. Então, na verdade, é sempre baseado no alimento. A gente tem que ter um planejamento. Dá um trabalhinho, né, gente? Não dá, né? Dá um trabalho. Muito, Carla. É uma coisa, mas a gente tem que pensar. Lógico, tem hora que a gente tem dia que deu tudo errado, né, pra gente, não tem Passa nada no em Mac casa. e Atrasado. já era. Não, atrasado não, mas aí que calma.
Calma. A Vivi tá Aí aí. que a gente tem que... Aí a gente vai aprender a fazer os Volta. negócios. aham, né? volta. Aí a gente vai aprender a colocar bebidinha proteica, se tiver em casa, sempre. Ou qualquer farmácia vende. A frutinha sempre tá ali na lancheira. Um pãozinho. As sabe? frutas têm essa questão do açúcar ou todas as frutas são Todas as bem-vindas? frutas são excelentes. Entendeu? A Muito banana açúcar, é a que não sei tem... o quê. Não, isso tudo é bobeira, gente. Que a A gente fruta fica- Eu acho que é muita, excelente. não, eu acho que é né? muita coisa que a gente escuta, que é assim, É. que é o diferencial deles, que são atletas de alta performance. E da gente, que somos, É. né, hoje Se comer uma sedentaristas, melancia, né? Então, é. assim, tipo, eu vou comer uma banana, não fiz nada o dia inteiro, e no meio do nada. Pode ser que, tipo, olha, não é legal você comer uma banana no meio do... É a Agora, mesma coisa do pão. agora eles, né? Eles vão Eles gastar, estão gastando, Gasta muito. né? Tem que Então, repor, no caso, o né? que tiver que eles puderem comer de fruta, acho que de verdura, legume, essas coisas, pra eles É importante, principalmente as né? frutas, né? Assim, nesses lanches que É, tá que é mais fora rápido de e casa. prático é a fruta, né? Sim, porque você vai repondo ali o carboidrato. Na verdade, é o que você falou, é diferente uma pessoa que Não pratica pratica. atividade física constante como eles Uhum. e uma pessoa sedentária, né? Então, vamos supor, assim, um exemplo bem bobo, assim, tem bebidas açucaradas que eles tomam, Gatorade, Powerade, esses negócios aí, Uhum. que se a gente ficar tomando, eu falo pra eles, ó, se eu ficar tomando Gatorade aqui sentado o dia inteiro trabalhando, não vai dar certo, eu vou acumular É. Ô, gordura no meu Carla, corpo. em cima disso aí, nós sabemos que a hidratação, ela é muito importante, a peça-chave, principalmente dentro do esporte. Não só no esporte, como para todos nós. O ser humano precisa ser hidratado, né? E assim, o que é que você recomendaria outro tipo de bebida como isotônico para eles? E hoje em dia nós estamos vendo muito, eu comentei com a Vivi, Uhum. sobre essa água que está na moda agora, essa OH. Não sei se você já ouviu Sei, falar sei. dela. De fato, ela tem alguma eficácia? Então, gente, água é água, né? É. Acontece que o mercado inventa umas coisinhas pra gente pegar Gastar dinheiro. Ou se tem. Fazer a gente pegar... Ó, tem que fazer. A gente sempre faz um cálculo lá da hidratação deles conforme é o peso, né? Uhum. Então, geralmente, para os meninos, assim, da idade dos nossos, é 1,5 litro, 2 litros no dia. Só que é sem contar o do treino. Né? Tá. Porque você fala, eu bebo água todo dia. Tá treinando, mas ali você tá só enxugando gelo, né? Porque você tá Tá gastando. gastando, Tá, fome. por isso que você tá com sede. Mas tem que ter aquela água Ah, tá. antes do treino, que vai desde de manhã para tomar água e Uhum. tentar ali para 1,5 litro fora do treino, né? Porque o corpo precisa estar hidratado. Você previne lesão, você né, previne a fadiga, então é bem importante. Até porque o músculo ele é formado por 75% de água. água, é. Então, se tiver faltando água, o músculo fica A murchinho. tendência é fica você forte. ter lesão muito mais É mais fácil. Com certeza. E com certeza. água, né? A água principal, gente. É a água senão principal. Eles querem refrigerante. um Não, H- O meu problema lá em casa é refrigerante, Não, sabia? não tem. Não, E não assim, parou, eu não bebo refrigerante há 13 anos, mas É. lá na minha casa, ainda eles falam assim, abre um Guaraná 2 litros, daqui a pouco eles falam assim, quem bebeu tudo? Eu falei, eu não fui, mas é no geral lá, pra beber água, tem que ficar lá em cima. Então, é a água, né, gente? Água Pra principal. matar a sede é água. Aí a gente tem as outras bebidas que ou a gente coloca lá no treino, né? Que são as bebidas açucaradas, né? Uhum. Aí tem gente que usa maltodextrina, né? Que é aquele pozinho que coloca na água. Ou Gatorade, Powerade. Tem gelzinho de carboidrato também. Tem mas muita é tudo... coisa hoje, Uma né? curiosidade, outro dia eu vi que algum lugar, acho que foi proibido o Gatorade, você chegou a ver alguma informação Não, na não vi, internet não. isso? Porque, Eu não sei porquê, eu só cheguei a ver a não vi. notícia. Mas Mas, o gente, que eu só vi aquela coisa, né? Muita informação, pouco conhecimento, porque eu não li o conteúdo, só vi Não o vi, título não vi. só. Depois eu vou procurar ver se Mas tem. esses líquidos aí, de fato, ele é um vilão ou ele é um aliado? Não é assim Sim, mesmo, não. entendi. Se ele pode ser consumido, porque os meninos amam. Vai pro futebol, tem que prestar no mercado e comprar o Gatorade. Powerade. Powerade, tem o TNG também, eles gostam, tem calcinho. bastante. Ajuda. Para eles ajuda, porque é uma reposição de carboidrato, né? É um pouquinho de energia a mais para eles. Então pode ser essas bebidas, pode ser até Tang,
pode ser, o tangue, Tangue. ai, que veneno. É. Veneno pra mim, ou veneno pro resto do dia da gente. Eu vou ficar verdade. tomando tangue junto com as minhas refeições, ou quando eu tiver com sede em casa. Mas o tangue é uma bebida açucarada, né? Não só o tangue, como os outros. Uhum. suquinhos Outras de marcas, Tipo, pozinho. suco antes de de um pó. treino, assim, tomar um tangue. Pode, né? Porque ali é Isso. açúcar, né? Porque vai direto pra corrente sanguínea rapidinho e dá um pouco mais de energia pra eles. Porque dentro do Gatorade, o que é o Gatorade? É açúcar que tem ali. Né? Se você olhar, é carboidrato. A diferença entre o Gatorade e o suquinho em pó é que o Gatorade tem os eletrólitos, que é o sódio e o potássio, Uhum. né? Que ajudam ali na reposição também. Mas que se você, por exemplo, tomar um suco em pó, chegar em casa ou você vai fazer a próxima refeição, também vai ter sódio e potássio. Olha Então, só, Interessante, gente, né? Interessante. e aí, as outras bebidas que a gente toma junto com as refeições, eu falo pra eles, ó, gente, mata a sede é água, ponto, né? Aí, lógico, não é por isso que você não vai tomar as outras coisas. Então, refrigerante, suquinho, essas outras coisas, pouquinho, só pra acompanhar. Tudo é quantidade, a refeição, né? E é. essa questão do refrigerante sem açúcar? É mito, é verdade? Zero açúcar? Não tome refrigerante? Ou se for tomar, tome o zero açúcar? Ou tudo é igual? Então, refrigerante não é uma bebida saudável, mas ela tá na Não. vida da gente, né? Sim, importante é isso. Pouca quantidade. Uhum. O zero realmente não tem caloria, então né, é melhor É menos que pior. seja o zero. É, menos pior. Mas tudo é a quantidade, é aquilo. sim. Nada é proibido, mas não vai morrer, quando você tiver com sede, virar uma garrafa de coca, né? Não é nada legal. É. Mas é melhor evitar, com certeza. Eu acho que o problema na nutrição, acho que é muito a indústria de alimento e a propaganda hoje, né? Porque eu falo assim, que nem, por exemplo, você pega um Instagram hoje, aí você olha assim, foge da realidade da gente, né? Porque aí você vê umas pessoas que elas colocam uma coisa e falam assim, gente, mas se eu for fazer isso, eu vou passar o final de semana inteiro dentro da cozinha, porque eu não vou conseguir fazer isso. E o vídeo pausado. Então, eu acho assim, essa questão do que você está falando, assim, eu acho que é assim, buscar a real mesmo, né? Não os bastidores, como é a vida. Porque senão, assim, a gente vai, ou a gente nunca consegue, porque assim, ou você faz tudo errado, ou aí você não acha o meio termo, né? Aí você quer aquela alimentação com tudo certinho, 2 horas que acorda até que dorme, aí e também não rola, consegue, né? Não tem como. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que assim, muito também a gente, às vezes, substituir, que nem hoje em dia você vê assim, a suplementação e dá isso, dá aquilo, só que às vezes a gente faz isso e o básico, que é o arroz, o feijão, o vegetal, não tá fazendo, né? E é isso que funciona, na verdade, né? É o básico que funciona. Pegando... Não, pode terminar, depois eu vou fazer uma pergunta. Não, então, é isso daí. A maioria das pessoas chegam com isso daí, eu queria uma suplementação, mas calma. Primeiro a gente vai organizar a casa. Você come tudo direitinho? Aí, geralmente, difícil, né? Então, primeiro a gente vai organizar essa alimentação com o alimento, né? E depois a gente vai complementar com o suplemento. Porque não dá. Às vezes a pessoa fala, eu vou tomar um suplemento tal, mas não come. Não vai resolver. Tá tudo ali, né? Não vai resolver. E às vezes pode piorar. Porque a pessoa não tem energia suficiente no corpo. Vamos supor que é um menino que quer ganhar massa muscular, que é bem magrinho, que tem mais dificuldade de ganhar peso, né? Essa pessoa geralmente quer filho, Daniel. ir pro suplemento, né? Porque acha que o suplemento vai resolver a Rápido, vida. né? Mas aí precisa comer arroz, feijão. Não pode pular a refeição. O atleta não pode pular a refeição, né? Deixar de fazer. Porque isso vai ter um prejuízo. Então, primeiro a gente organiza todas as refeições desse atleta e depois a gente coloca o suplemento. Um ou outro também, não tem assim um monte de suplemento. É porque já fala, né? É um suplemento, né? E a gente e acho que muitas vezes a gente tá querendo substituir. Tipo, tira a comida e coloca a pílula, o suplemento, essas coisas, e não olha o que tem. Porque é que nem você falou, dá um trabalhinho, né? Não tem Quer industrializar tudo, né? Quanto mais prático. Não, mas a minha pergunta não é nada a isso mesmo. Se você é a favor, se você indica, que caso. Mas é que a gente tá falando, né? Nada como uma profissional, cada caso é um caso, não adianta, né? Então, gente, marquem com a nutricionista, marquem com a Carla, que ela tem que estudar cada caso, enfim. Mas você não é nem a favor nem contra, em cada caso é um caso, é isso? Relacionado mas eu sou contra substituir o alimento pelo suplemento. Até porque não vai dar certo, vai ser uma frustração completa. Então não vai dar certo. Colocar sua expectativa ali no que vai resolver o seu problema no suplemento. Talvez até piore, né? Dependendo do caso, pode dentro piorar. da sua experiência e da profissão, o que você mais encontra de erros alimentares entre as famílias dos jovens e atletas que vai até você
e que elas acham, às vezes eu chego assim, Carla, eu tô fazendo isso e isso. Ela, caramba, Adri, tá errado, misericórdia, vamos voltar atrás. Qual que você mais encontra entre essas famílias? Você fala Esses de- erros alimentares? Erro? Ai, deixa eu ver. E até pra gente mesmo, né? Porque muitas das vezes te dá um tipo de alimento que você acabou de falar. Tá. E nós achamos que faz bem pra tem ele um que e... é fácil. e não tá, é tudo Lembrei errado. de um aqui que é sempre porque a gente tem aquela indústria da proteína, a força, não sei o quê. E aí o que acontece? O pessoal acaba exagerando um pouco na proteína, porque a proteína é o seguinte, a gente precisa adequar ela, a gente precisa exagerar nela. Não é quanto mais proteína, mais força, né? Até porque se ela estiver sozinha sem o carboidrato, não acontece nada. Eu sempre gosto de exemplificar para eles que é o seguinte, ó, para ganhar força muscular, é como se estivesse levantando uma parede de uma obra. Você precisa basicamente do pedreiro e do tijolo. Precisa de mais umas Um só não coisinhas lá vai. pra suplemento. Uhum. Mas se não tiver faltando alguma É os coisa dois dessa, ali. tipo, tem o tijolo lá e o pedreiro faltou, já Esquece. era. Vai. Se tiver ao contrário, só o pedreiro não tem. Então, vai. esses dois caras aí, o pedreiro Tá e o junto. tijolo, é o carboidrato e a proteína. Bem legal. Então, se tiver Legal um dos essa dois ilustração. faltando, não vai ter parede nenhuma. Aí, Uhum. então, e aí o que acontece? Geralmente o pessoal nessa ideia de proteína, dá proteína pra ir pro jogo, só proteína pra ir treinar. E aí Não aí não dá funciona. certo. Errado. Porque aí é só o carboidrato pra dar energia. Às vezes, se você colocar a proteína ali no pré-treino, pré-jogo, a criança pode até se sentir mal. Caraca. Porque vai Interessante, né? dar um desconforto, pode querer vomitar, enfim. Porque a E proteína nós demora mais encontramos pra ser muita digerida. situação desse tipo. O garoto entra no jogo, começa a jogar, aí começa a passar mal. Ah, com certeza comeu muito em cima da hora ali. Se tiver menos de 1 hora que comeu, a chance de dar ruim é grande. Certeza. Porque a proteína, ela demora muito tempo para ser digerida. verdade. Então, o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai priorizar a digestão. Aí a energia toda vai para a digestão, ele vai passar mal e vai querer tirar aquilo porque ele tá fazendo outra coisa. O corpo fala, ó, gente, seguinte, eu faço a digestão ou eu corro, né? Tipo assim. Sim, Você tá E aí sobrecarregando fala, você aqui, quer né? correr? Então eu vou ter que tirar a digestão daqui. Então Aí, ficou pra fora. é mais aí ou que menos é- isso. Ô, Carla, eu faço uma coisa, aí você vai agora me corrigir se eu estou certa ou errada. Não tem o whey, né? Eu aprendi e eu gostei. Eu faço pra eles, tipo, antes de ir pro treino. Eu pego um potinho de iogurte, põe num potinho, aí eu ponho um scoop de whey, faço aquele creminho, aí eu coloco picadinho, banana, morango, a fruta que tiver. Aí eu ponho um pouquinho de granola, faço aquele mexidinho gostosinho e eles amaram, é maravilhoso. Tá, e aí quanto tempo antes do... Mais ou menos 1 hora antes, tudo bem. por aí. Tá certo? Tá certo. Ó, se você... É o que eu te falei. Ufa. Se tiver mais de 1 hora, pelo menos 1 hora, aí você coloca a proteína, que o whey é proteína. No iogurte tem proteína e tem gordura também. Então, aí costuma dar certo. Mas se você tiver menos de 1 hora, aí pode E dar eles errado. amaram essa misturinha, parece um creme maravilhoso. É uma delícia, eu como isso muito todo dia. É gostoso. muito bom, é Mas muito nessa bom. correria que a gente tem, que eu já falei, o ideal então seria, já que tem que ser 1 hora, às vezes não dá, né? Ainda dá nem tempo de que eles Come no às vezes carro. saem da Aí escola, carboidrato só. aí come só o carboidrato. Isso. Ah, Que aí é o tal do Pãozinho. pré-treino. pão. É. Tá. É o tal do pré-treino, isso daí. Hum. Que geralmente o pessoal também sempre associa com suplemento. Ah, vou dar uns pozinhos lá vai sair, da loja de virar suplemento. Não, pode dar um doce, pode dar uma fatia de bolo simples, pode dar um pãozinho, pode dar aquele sachêzinho de doce de leite pra quem gosta, melzinho, Uhum. suco integral, fruta. Uma paçoquinha, pode ser. A paçoquinha e o chocolate, elas não entram muito como pré-treino. Por quê? Verdade. Porque eles têm bastante gordura. Errei, fui moleque. Meu marido que errou. Meu marido comprou um pote de paçoca. vamos Marido depois. tá errado. Se tiver pouco tempo, a gordura não deixa o carboidrato ser absorvido rapidinho. Então, não vai usar como pré-treino ali. E o chocolate também não. Chocolate também não. Ah, então porque tem que falar esses isso, dois viu, alimentos Felipe? têm Nutella não resolve pra ser pré-treino. Mas o né? pãozinho com a Né? mussarela Pode pode. comer depois. É. O pãozinho com a mussarela, A mussarela também, amiga. é a gordura. É gordura. É. Ó, é pãozinho com geleia. Pão com geleia. Se tiver esse tipo de coisa assim, manteiga, é muito pouquinho.
Pra não Entendi. influenciar na absorção do Mas, carboidrato. mas isso que você falou é muito triste, porque assim, que nem o meu menino. Não, gente, é muito triste. Eu já gosto de um pão com geleia e manteiga. Ah, não, Gia, aí é muita coisa. Nossa, mas isso é bom. Pasta de amendoim. Não, pasta de amendoim não, mas geleia com manteiga eu gosto. Tem que ser manteiga, não margarina. Mas se for só um pouquinho de manteiga. Aí Não tem pode. problema. Aí, que nem assim, o meu filho, o que normalmente eu dou? Antes dele, que ele gosta muito? Açaí. Aí, Açaí assim, pode. eu coloco açaí, a banana e leite condensado. Beleza. Mas aí é uma tortura, porque se eu comer aquilo lá, eu já engordo, se eu comer aquilo lá, amiga, então mas assim, aí você aí eu dou corre assim pra também. ele, assim, ó, tipo, não, aí eu como um mamãozinho com Fica segurando. um leitinho em pó e vou dando pra ele o açaí com... Ah, Uma dor no imagina, coração. Não, mas aí você já vai de tênis e corre lá na quadra É também, verdade, entendeu? né? Aí tudo bem, pode a gente comer açaí. a gente uma época começou a andar, né, Foi, Adri? A gente é, andou. sim, Só que a sim. gente não conhece São Caetano, né? A gente saiu andar, aí depois nós se precisamos perderam. colocar no Waze pra GPS, voltar pra pro... voltar. Pra encontrar pro- o Bem na cabana, que a gente cadê as não mães? encontrava Se o clube. Fora que São Caetano é assim, Nossa, né? é horrível, Mas resolveu, né, Adri? Oh, foi é, que muito nós, é que nós gostoso. andamos só 3 vezes, mas se a Foi. gente andasse mais A vezes, constância resolvia. Aqui faltou. todo dia, Mas eu acho que assim, a nossa luta é assim, é a falta de tempo. O que eu sinto muito, assim, na minha casa hoje a gente conseguiu até corrigir, mas assim, antes, qual era a minha dificuldade? Acordava, almoçava, tomava café, almoçava bem, aí chegava no final do dia, às vezes, tipo, moída. Aí, tipo, o que nós vamos fazer? Pede lanche, pede pizza, que é mais o normal rápido. das pessoas, E aí né? eu acho que deve ser o pior, né? Porque aí você come aquela, além de comer errado, você come e vai dormir, né? Então, os estudos mostram que quando a gente faz uma ingestão alta de caloria à noite, isso é favorável ao armazenamento de gordura, né? Então, por quê? Porque o ser humano é um ser diurno. Então, a gente tem um metabolismo de dia e outro de noite. Então, você já ouviu falar que o pão tem caloria dobrada à noite, mas não é isso. É porque a gente não vai metabolizar ele do mesmo jeito que quando a gente Durante o metaboliza dia, durante né? o dia. Isso. Por isso que a redução de calorias à noite é mais favorável ao emagrecimento, né? Mas você pode comer também. Só que o que eu sempre falo também pra eles, olha, porque 99% das pessoas é isso. Chega em casa morto, vai pedir o iFood, né? Exatamente. Só que no iFood também tem coisa boa. Ou você pode também pegar eu sempre falo, pode comer o pão, não tem problema nenhum. Só que o que vai ter no meio desse pão é que é o problema. Ele tem que estar casado com alguma coisinha. Tem que ter legal uma ali. proteína, gente. Um pedaço de carne, um pedaço de frango, um patê de atum, um ovinho, sabe? É isso. Se você for ficar no pão com manteiga, pão, presunto, queijo, vai dar errado. Vai dar errado. Assim, uma coisa que pra mim salva muito é a questão do franguinho desfiado, deixar o franguinho desfiado lá. Porque eu acho que isso aí você pode... né? rápido, É né? rápido, Não você dá mistura com desculpa alguma... pra comer errado, né? E aí se você vai gostoso, fazer um né? pãozinho, você pode... Ou um atumzinho também, atum pode, né? Pode. Pode, Ah, aí é o bom, atum eu adoro. também. Pão Pizza com de ovo, gente. Eu falo pra Eu eles, amo gente, pão quem com gosta de ovo. pão com ovo, coisa mais simples. Eu amo. Eu gosto. É perfeito. Mas o problema é enjoar, né? Mas enfim, tem Um dia outras pão com ovo, opções. outro dia frango, outro né? dia- Mas é uma coisa que eu falo pro meu filho. Eu falo assim, que ele acorda mal-humorado, né? Então, eu acordo ele com comida. Mas assim, que tipo, com açaí, com coisa assim. Porque ele acorda muito mal-humorado. Aí ele acorda um pouco menos mal. Aí eu falo assim pra ele, viu? Muito Nutella, filho. A hora que você tiver que nem o seu, que tá sozinho, essas coisas, não vai ter... Uma mãezinha Ter não a vai mãe mas pra sair. ficar- é outro detalhe que eu sempre falo pros meninos lá no consultório. Eu falo, gente, aprende em casa com amor, porque a gente não sabe com quem vocês vão cruzar por aí. De repente é uma pessoa, né, que tá acontecendo algum problema na vida, vai querer descontar com vocês. Já teve episódio que aconteceu não com ele, né, mas com o menino que tava do lado dele, no refeitório, uma viagem também com o clube. E a nutricionista foi junto, que eu não sei nem quem é, também não tenho a menor ideia. E aí o menino não tinha pegado salada naquele almoço, né? Tava só arroz, feijão e carne, não sei. Ela, sei lá, tava mal-humorado, sei lá. E foi lá no buffet de salada e encheu o prato do menino de beterraba ralada. Nossa. E o menino teve que comer. Ele tinha 10 anos de idade, gente. Olha É só. um E trauma. aí, maldade. pode ser que Nunca mais. isso daí fique pra vida dele o resto da vida. É um sabe trauma, assim? Ele vai ter que fazer terapia. Exatamente. Porque e ele teve que comer, chorando. Cadê mãe? Cadê pai? Cadê Nossa, alguém pra pegar no judiação. pescoço Cada um. da mulher? Às vezes a gente Cada um quer... cascudo, né? A às gente vezes- a gente tá longe, a gente não sabe o que tá A acontecendo. casa, Deixa eu só fazer, na verdade, uma pergunta clássica de quem trabalha fora o dia inteiro e não acompanha treinos, tá? Aham. O Davi vai pro treino com o avô, volta do treino com o avô, eu vejo o Davi de noite, né? Durante o dia eu tô trabalhando.
E aí a gente sempre fala, come não sei o quê, come não sei o quê, e a gente nunca tem certeza do que está sendo Sim, consumido a gente ali no confia. meio. O pós-treino, aqueles botecos que tem dentro de todas as quadras e campos de futebol, aquele Fofura e Guaravitão. isso. Aquele hamburgão que tem lá, aquela coxinha, aquela esfirra de pós-treino, chegando em casa jantando, pode ou não pode? Porque senão a gente vai ter um problema quando eu chegar em casa hoje. Entendeu? Então, ó, aquele combo lá, fofura Guaraviton, pelo amor de Deus. Cortar do corpo, né? Meu Guaraviton Deus. é horrível, aquele Guaraviton. Mas Açúcar assim, é o que você falou, né? A gente tem que ver o que tem ali de melhor, né? Quando geralmente tem os salgados que são fritos e tem os assados, né? O hamburgão, o problema desse hamburgão que tem lá nesses lugares é que o hambúrguer é aqueles lá industrializados. Sim. Então é mais gordura do que proteína. Acho que todos esses salgados aí, a gente tentar sempre escolher o que tem recheio de frango ou de carne, mas que não seja frito. Por exemplo, a coxinha tem o recheio de frango, né? Mas é fritura. O mais legal ali, eu acho que é tipo uma esfirra, sabe? Um negócio nesse sentido. Mas tem dia que nem a esfirra tem, né? E aí você vai fazer o quê? Vai deixar a criança com fome? Então, Tem que voltar pra casa e comer em casa. Então. comer em casa. A partir de hoje, Davi não come mais. Não! Ó, Davi, né? E é uma bonitinha. Não, é o vô- porque o vô ele lá ama, pegando, né? As meninas estão lá todos os dias nos treinos, eu não tô. Acabou o treino, ele vira pro meu sogro, pro meu pai e fala assim, nossa, eu tô com uma fominha. E aí, meu irmão, O vô não resiste. O vô não resiste. Na verdade, os avós já estão num patamar que eles nem Tem esperam fome. ele falar, tem uma fominha. Já tá com fome? Já tô com fome. Vamos comer um negocinho antes de ir embora? Então, na verdade, eu sempre tento explicar também. Falo, gente, é o seguinte, ó. Pós-treino, já começa a refeição tem que ser bem feita. Por quê? Porque ali você acabou de gastar todos os seus estoques, né? Você tem que pensar, já tem que pensar no próximo treino. Então, como é que você vai fazer uma reposição mal feita, né? E aí, seu treino seguinte não vai ser, assim, lá grandes coisas. Então, a gente tem que colocar carboidrato, tem que colocar proteína e um pouco de gordura. Quando a gente faz esse tipo de refeição, que é muito gordurosa, a gente não tem quase nada de proteína, então a gente tem muita gordura e nesse processo a gente pode perder massa muscular, que é um prejuízo enorme para a vida do atleta, principalmente. Então, repor, né? calcula, né? Calcula o que Tá. que você quer de prejuízo para você, né? Agora a última, prometo não atrapalhar mais. Não, imagina. Os treinos que acabam salão. Salão, o treino acaba a hora que Deus permite, É. né? 10h30 da noite, 10h40. 10h40. Eu moro do outro lado de São Paulo, ele treina aqui em São Bernardo e ele vai pra casa lá no Tatuapé, do outro lado do planeta pra ele, até ele chegar em casa às 11h30. Ele vai pro treino jantado já. Então, como o treino começa à tarde, ele janta e vai. Mas aí ele volta, deixa dormir sem comer nada, manda comer alguma coisa, toma um whey, vai dormir, faz bem, ou bebe água e Bebe vai água, dormir. Chora e O que- sonha com Né, sono. mas Olha, eu falo assim, o sono sustenta e amanhã é outro dia. Passa. Então, Criança o ideal diferente. não é comer e depois logo dormir. Mas poderia fazer alguma coisa no caminho, né? Nesse caminho que ele estiver voltando, de repente essa bebida preparada já antes, só coloca água lá, leva uma fruta, sabe? Um negócio bem prático, que não Sim. fique tomando muito tempo. Ou de repente você passa na padaria, não sei. Tá. Sempre tem uma padaria no caminho e escolhe algum desse tipo de salgado melhorzinho pra ele, né? Que tenha um recheio mais proteico. Não sei. Tá. Tem várias estratégias que a gente pode usar, mas depende da rotina de cada um e da quantidade de fome. Mas dá pra fazer um negocinho legal. Tá, e o whey você faz, você toma, né? Não é pra ficar se guardando em potinho pronto, assim. É melhor não. O que a né? gente faz? A gente leva, geralmente, só o pó, né? Do E whey. mistura lá. Eu sempre falo, ó, coloca leite em pó também. Pra quem gosta de aveia, coloca aveia. Para quando você colocar água, não ficar aquela coisa horrível. Porque o whey com água, né? Não é gostoso. Não Não, rola sei se assim, vocês não. gostam. Mas Não. Com leite pode criança melhor. menos ainda. Não, em casa tem que ser com deixa leite. Ficar mais gostosinho, até porque pra eles nem precisa ser com água, né? Não sei. Então coloca lá de um jeito que fique mais saboroso. E aí coloca a água só lá no local, né? E mistura lá. Mistura, sempre junto com uma frutinha também. E aí já tem um tempo, né? Pra chegar em casa, já não vai comer e dormir, né? Aí eu tenho que mudar a minha realidade, porque eles não jantam antes de ir pro treino. Terças e quinta, né, Carol? Que eles chegam tarde.
Mas quando eles chegam em casa, eles querem comer, Filha, vamos comer um lanche. Mãe, eu tô com fome. Eu falei, caramba. Eles então, comem. Aí eu tento ficar lá, ó, até meia-noite, meia-noite e meia, pra dar um tempinho pra eles deitarem. Então, e aí tem a... Eu tenho que mudar isso, porque tava fazendo Então, errado. o ideal é antes, jantar né? mais cedo, jantar mais cedo antes. e, inclusive, dormir o quanto antes, né? Porque o sono também faz parte Sim. desse processo, né? A quantidade de horas que tem que dormir. E não só a quantidade, o horário também, porque a gente tem o ciclo circadiano e tem um horário certo pra dormir. Não é apenas dormir tantas horas, né? Verdade. A gente tem que dormir mais... A gente não, eles que tem... A gente também, né? Mas principalmente eles que ainda estão em crescimento. Então, gente, isso pode prejudicar o crescimento deles. E os clubes não ajudam, né? Coloca esses treinos tarde pra caramba. complicado, a gente Mas, tem que fazer o que enfim, dá, né? essa É. loucura Gente, que a sim. gente vive. A gente vai Tentando se alinhar e dorme à rebola, tarde né? um Mas pouquinho. é bom saber, né, que é importante. também Não, isso, né? A gente erra sabendo que Não, O que você É, fala é. para as mães e para nós aqui, para mudar. Porque a gente, às vezes não, 100%. Nós somos nutricionistas, nós somos médicos, nós somos mães. E aí nós fazemos uma rotina de alimentação, uma dieta ali bonitinha. E assim, estamos com a coroinha. Nossa, eu tô fazendo super certo, eu tô dando isso pro meu filho, tá horário. Aí quando eu pego aquela receitinha que eu mostro pro médico, tá tudo errado. Então, assim, o melhor é procurar nutricionista, a Carla, né? Procurem a Carla. Isso. Ou qualquer outra por mais favor, gente. perto, mais próxima de Mas você. seja do esporte, né? Do esporte, Porque senão não vai entender não também, encaixa, né? Não vai Porque senão vamos encaixar, levar né? presos, né? Porque pelo amor nossos de Deus, filhos estão fazendo o que com as de alto crianças? rendimento, se a gente não cuidar deles agora, a tendência é lá na frente eles terem um problema de saúde, né? Com certeza. Não, principalmente eles que têm um gasto calórico muito alto, gente. Muito alto. Então, se ficar em déficit, vai ter déficit no crescimento, no desenvolvimento, na saúde. A lesão, complicado. né? Que nem você falou, né? Isso daí é problema, não, gente. Tem muito profissional que tá aí pra ajudar a gente, né? Com Quanto certeza. mais a gente poder... É uma coisa um pouco nova, né? Esse apoio todo para as crianças, né? Porque Sim. Eu acho que eles né, estão querendo tudo muito profissionalizar novo. crianças. Na verdade, Porque assim... coisas que não tinha antes, né? Sim. Comia mas que na verdade, tinha assim, e tal. E era hoje em menor, dia é. tem. Mas eu é acho bom, que assim, né? que nem assim, eles estão querendo profissionalizar, Assim, mas a trazer gente um tem que padrão, correr né? atrás É. das coisas. Porque assim, É. tipo, eles querem que os meninos sejam Tem- com profissionais. Isso. Mas quem tem que correr atrás de um profissional, uma nutricionista do esporte, uma endócrina no esporte é o pai e a mãe, né? Porque a O maioria clube não dos clubes porque não, né? também não dá conta, né? Muita Não. gente, é muita É. coisa. Então, a gente tem que olhar para os nossos filhos como nossos filhos, não como atleta. Porque Eles são propriedades É. nossas antes de ser do clube, né? Sim, exatamente. A Então, gente tem tem que que- ver o que é melhor para eles, né? A gente tá aí para defender eles e tentar, né, Fazer um o melhor, clube né? precisa, mas o que os nossos filhos precisam também como crianças, né? E nós mães temos a responsabilidade de cuidar desse ser tão pequeno que vai crescendo, evoluindo. A evolução não é deles. Porque se deixar eles chegar em casa, abrir o armário, eles vão comer tudo que está lá. E nós, como adultos, temos que ter essa consciência e direcionar o que eles devem ou não devem comer. Claro, não radicalizar, como você falou. Eles podem comer de um tudo, mas tem uma reeducação. Sim. E aí é onde mora o problema. E que muitas das vezes, hoje, a nossa realidade, tanto adulto quanto criança, eles não querem ter essa adaptação de reeducação alimentar. Eles querem comer o que vem na frente, e tá errado. A gente precisa falar não também, né, gente? Às vezes falar, ai, nossa, coitado. Não, você tá ajudando seu filho. Eu tenho, Lógico, não faz eu parte. tenho um primo que é endócrino, né? Pediatra, né? Aí eu falei, não, mas ele tá comendo isso e isso. E às vezes, assim, é criança de 5, 6 anos, tá. E ele foi no supermercado, ele fez a compra, ele pagou com o dinheiro dele. Aí a mãe me fala, não. Aí ele perde vários pacientes, porque os fala pais a não verdade, gostam. não, Porque gente. ele fala, gente, ele tem 5 anos. Se ele não tiver isso na casa, É isso ele mesmo. não vai comer. Quem tá colocando na casa tudo isso é você que tem que não comprar, né? Porque você tá lá, você não tem como não falar não, né? E tem as Sim. opções hoje em dia, né? A Carla Mas comentou de um negócio bem interessante, que eles não gostam, eles olham, ele vê com o olho, eu não gosto, não quero. Fígado. Os meus filhos não gostam de fígado. Aí, uma vez no mês, raríssimo eu faço fígado, eu faço. Você faz eles comerem fígado? Não, eu não forço, mas Ai, meu Deus, eu gente. explico a Eu situação. vou chamar o conselho tutelar. Não chama, que eles vão comer também O meu comigo. marido faz e se bobear ainda bate no liquidificador. E aí, Vocês Carla, sabem eu falei de tudo. assim, filho, come só um pedacinho. É gostoso, você não precisa comer direto. Aí eu fritinho, cebola, pimentão, né? Aí eles comeram, aí mastigaram.
Mãe, dá pra comer um pra pedacinho. comer. Aí eles comeram. Aí uma vez no mês eu faço. Eles comem fígado, eles comem, gente. Eu não forço. Não forte. Ó, na minha Não, casa, não me convide pra ir, porque eu não vou comer nenhum pedacinho. Eu gosto, eu amo gosto. fígado. Ah, eu não curto, Ó, na não. minha casa, meu Meus filhos marido nem sabem bate. que existe. Não, lá em casa a gente faz também. Meu marido bate beterraba com limão, com Pepino. pepino. Aí ele coloca couve, que eu não sei o que. Aí ele leva lá e ainda Ele não... faz. É. É loucura. Porque assim, né? Aquele E o suco, você fala? É. Ah, achei que era o fígado junto. Não, Não, dá. Se desse essa ideia, ele bobear, colocava. Se você falar aqui que Deus fígado me no livre. liquidificador é bom, Ele amanhã- olha amanhã aquele o Dudu zeito, tá Você tomando. fala, o suco É um verde? detox, né? o Ah, detox. tá. Então, ó, detox, gente, é só o nosso fígado. Nosso fígado é o detox da nossa vida. Não tem nada, nenhum Nenhum alimento alimento. que seja Que detox. detox. Ouviu, Se sapão, você Rafael? tiver um fígado já pronto, já tá detox aí. Muito bom, Mas muito é o bom. seu, tá? Não é o que você fica, não. Então, não, nesse daí é... Ó, o que acontece? Esse tipo de suco é um suco verde, que tem ali as vitaminas desses vegetais que você tá nutrientes, tal. colocando ali. Legal, né? Você tá Uhum. ingerindo essas vitaminas, aí, esses minerais dessa forma. Não tá ingerindo as fibras porque você quebrou elas ali nesse processo Bateu de... tudo. Ok. Uhum. Agora, que ele vai desintoxicar, fazer algum milagre, isso não A vai. beterraba é o melhor pré-treino. Ele viu em algum lugar Ah, beterraba aqui, é legal, não sei o quê, né? e aí ele bate beterraba. Também e tem o menino- suco de beterraba, só que acontece, o suco de beterraba ele é usado como pré-treino porque ele tem uma substância que se chama nitrato, né? Uhum. Essa substância, ela é vasodilatadora, então eu sempre falo para os meninos, olha, ele vai pegar as mangueirinhas que você tem aí dentro do corpo, né, que o sangue Uhum, passa, uhum, e vai aumentar um pouquinho o calibre dessa mangueirinha. uhum. Com isso, a corrente sanguínea vai ficar mais efetiva e a atividade cardiovascular vai ficar melhor, então você vai ter um pouco mais de fôlego para isso. Mas tem um porém. Pra beterraba, pra quantidade de nitrato que tem na beterraba, Fazer esse efeito? Pra esse efeito, você precisa de pelo menos 300 gramas de beterraba crua nesse copo. Que dá quantas beterrabas, mais ou menos? Ah, vai dar uma quantidade, vai ficar meio grossinho. É o uma negócio. 5, E né? aquele Que pó? não pode... e o É. pior, Só que a pó. gente tem um suplemento, graças a Jesus. então, gente. Tem o suplemento, que é um Precisa. pozinho, que é só um pouquinho ali, que já tem o nitrato, que você toma 2 horinhas antes do Ai, evento, sapão, né? Do não treino. precisa fazer Não, e aí ele isso, viu que não né? pode coar. E aí você fica então, tomando amigo, um pelo amor negócio de sem Deus, imagina a coar. tortura que é esse Não, negócio. é uma tortura, é uma tortura. Meu filho Os fez adultos isso. que fazem. Eu falo, beleza, quer fazer? Faz. Mas forçar a criança a fazer isso, você vai criar ali um transtorno alimentar. Vai ter que pagar terapia daqui a pouco. Você assistiu aquele filme Dois Filhos de Francisco? Assisti, que Ele lá que pegou ficou, o sapão é o modelo É o pai esportista, é o pai, disso, mas é é. no modelo em vez de cantor, é esportista, é Ele ele. fica aqui no então. celular, aí ele vê, ai, olha, tá Não, falando tem uma assim, farinha pra ele que o pessoal correr falou mais. também, né? Uma farinha aqui, vai farinha de beterraba, farinha de maracujá, farinha... Deve ser um Uma horror esse bomba. negócio de amargo. E aí não vai funcionar, porque você precisa de uma quantidade de nitrato, né? Não é assim, meia beterraba. Já resolve. Ô, Carla, me responde uma coisa. Pó da beterraba, Hum. que hoje em dia você vai na casa de erva, você encontra. É. É apenas ela sozinha ou ela com mais algum componente? Como que eu faço? Então, esse pó aí eu não aconselho comprar. Não aconselho. Porque não sei o que tem nesse pó, da onde tiraram esse pó, quem fez esse pó. É beterraba? É Que guerra. proceder, Não, é interessante porque ela falando, muitas mães vão correr comprar Não, um é o pozinho nitrato, não é pra o pó, fazer. eu não recomendo comprar esses pozinhos, né? Vai Lojinha saber, ali, né? É, então. É Vai que sempre tem assim, um, uma empresa, um pau de uma um índio, indústria, não sei lá tem da seu- onde, então. Que é igual o sapão, tudo que ele vai comprar, a gente, mãe, tudo que Não. ou escuta falar, Acha que mas é bom, sem né? ter um conhecimento, né? Uma base de onde que realmente, a fonte de onde tá vindo esse suplemento, né? Sim, eu não recomendo também, não compro. O que eu faço? Eu sempre vou ali na coisa industrializada, na empresa que tem o selo da Anvisa. Sim. É o que eu sempre recomendo. Então, é um potinho assim, que você vai usar um pouquinho assim, num pozinho que é gostoso, que não é ruim, né? E que vai fazer o efeito. É isso, não vamos sair por aí comprando pó de Ó, rápido. o sapão acabou as É. loucuras dele com o Pois Dudu. é. Pelo amor O de Dudu Deus, tá sapão. feliz. Você falou, né? O ovo cru, isso daí pode ter salmonela, isso daí pode matar. É. Hoje em dia ninguém mais Não, come isso ovo daí cru, é, pelo amor de Deus. já né? pensou, gente. Mas é coisa que Bem, seleção natural. gente, deixa eu vou cortar aqui o assunto para falar uma curiosidade. Na verdade, Carla, a gente tá aqui nesse podcast muito por conta da sua família, viu? Porque eu acho que se não mesmo? fosse sua família, a gente não tava aqui.
Por que, mulher? Porque quando meu marido resolveu, porque assim, eu tenho um filho mais velho que fazia FEI, né, faculdade, né? Ah. E aí ele começou a fazer, era pandemia, e foi em questão de online. E aí eu morava em Botucatu, que eu sou do interior, né? E o meu filho estava fazendo online lá. Aí meu marido resolveu vir, eu não sei como que chama, se é clínica, como que chama nas férias que tem. É clínica. Do Jordão, na época. época. Meu filho tinha 9 anos. Acho que foi em 2000, foi finalzinho da pandemia. Sim. Final de 2020, começo de 2022, acho. Aí meu marido tava lá, seu filho tava lá, o Tuco. Sim. Aí ele viu o Luiz jogar, aí começaram a conversar, e o meu marido falou, olha, eu sou do interior, e só que meu filho tá vindo pra cá, porque tá acabando o online, então ele vai fazer a presencial, a gente tá alugando um apartamento pra ele em São Bernardo, e o meu filho joga futsal, mas só lá no interior, e eu viajo com ele, porque ele joga pelo Magnus em Sorocaba. Aí o Evandro, seu marido, deu a brilhante ideia pro meu marido de por que já que vocês vão ter um apartamento aqui, vocês não vêm pra cá, porque aqui é o celeiro do futebol e seu filho joga bem. Meu Deus. Eu acho que você devia Evandro, trazer ele pra cá. Aí meu marido falou, não, mas eu tenho uma empresa lá. Mas a sua esposa não pode vir pra cá enquanto você toca a empresa? Meu marido acatou a ideia. Olha isso. Olha. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não, primeiro eu vou vir fazer peneiras e vou ver se ele passa. Se ele passar, você topa ficar lá? Eu falei, tá bom, eu topo ficar lá o ano. Inclusive, acho que na época, tava no Prata da Casa, que aí seu marido até falou, não, imagina, eu morando em São Bernardo, eu morava em Botucatu, tem 160 mil habitantes. Eu falei assim, você acha que eu vou sair lá de São Bernardo e bater lá? Eu não sei nem, eu não volto mais, eu falo pra ele, porque eu me perco. Eu falei, sozinha aqui não tem como. Aí, conclusão, fizemos a peneira, o Luiz passou. Escolhemos o RS, chegamos no RS, fizemos amizade com quem? Com o Luciano e a Lilian. Meu Deus. Que são super amigos de vocês, nossa, né? Porque o Tuco acho que estudou com o Gabriel. Sim, aí eles falaram, Gabrielzinho. aí ele contando a história, o Mar contando, foi o Evandro que falou, né? A gente veio, ele falou, nós somos muito amigos, não sei. E agora você está aqui no nosso podcast Pois e eu é. estou aqui por conta de uma ideia que o seu marido Só teve. roubada. Quem colocou a gente também foi o Luciano. Então, tá vendo? Olha só. Aqui. Tá vendo como a Deus gente faz vai Deus descontando junta? no outro, Deus faz assim. Deus junta, né? Porque Tudo tem um propósito. tudo tem um gente. propósito. Aí quando a gente começou a falar, daí eu comecei a lembrar, falei, quem que foi falar? Não foi o foi. Falei, olha só, foi ele que deu a ideia. Falei, não, eu não tava nem em São Bernardo, não tinha ido nem no RS, não tinha conhecido essas malucas aqui. E a gente não Ainda tava bem que aqui. deu certo. Deu né? certo, tá vendo? Uma força Toda vez que maior. o Eixo pega alguma coisa assim, o Evandro manda mensagem pro Luciano. Olha, Luciano, você me colocou nesse negócio aqui. Eu vou começar a mandar meu marido mandar mensagem. Manda pro pra Evandro você. agora. Ai, gente, mas tudo muito bom, né, legal. meninas? Muito Foi gostoso, ótimo, Poderia maravilhoso. ficar a tarde toda aqui, Com porque todo certeza. mundo fala. É. Temos muitas histórias, mas, cara, de verdade, muito. Ah. Antes disso, por favor, dá pra gente uma... Peraí. Deixa pra gente uma mensagem que você gostaria de passar pros pais, pros atletas, né? Pra quem tá assistindo a gente. Você nesse universo atende já, não sei quantas crianças já atendeu, famílias. Então, deixa uma mensagem pra gente de incentivo, que você pode deixar pra gente, talvez da nutrição também, enfim. Tá. Tocar no seu coração. Gente, eu queria agradecer vocês, né? Obrigado, foi muito legal. Já acabou, pelo amor de Deus. Passa rápido, né? A gente Tava fala, eu falei pra metade. você que a gente fala pra caramba. Hoje é sábado, vamos passar a tarde toda conversando. Né? Bora. Gente, o que eu posso falar? Como experiência própria, né? Vamos incentivar sempre os filhos da gente, né? Apoiar, porque cobrar já tem, né? Os Sim, treinadores, é verdade. né? Já tem lá, eles são crianças. Eu sempre brinco, falo, gente, eu com 12 anos comia areia no parquinho. É verdade. Eu tá muito evoluído, com 12 anos, uma responsabilidade. Se eu entrasse naquelas quadras, naqueles campos, eu ia amarelar, com certeza. É Então, verdade. quem sou eu para ficar cobrando eles, né? De ter 100%, não dá para acertar sempre. Então, a gente como família Isso. tem que estar ali sempre para apoiar, né? Dá o suporte, Dar né? o suporte, tudo que a isso gente puder mesmo. fazer, a gente vai lá e faz, É né? verdade, cara. E deixa que o resto lá cobra deles, né? Entrega na mão de Deus. Mas acho que é isso. A Entrega, gente tem que ser onde eles vão ter o acolhimento, Exatamente, o conforto é. e tal. O resto, É. a vida já se Vamos encarrega, lá torcer né? por eles, né? E o resto vai acontecendo. Ai, É obrigada, verdade, viu, tá? cara? A Obrigada gente a gostou vocês. muito. E, assim, a nossa... Né, o que a gente queria deixar aqui para os pais e mães dos atletas, né? Não só do futebol, mas todos. Procurem
um profissional qualificado para o seu filho poder ter o acompanhamento. É que nem a Carla falou, cada um é um. Então, assim, não dá pra gente usar a receita do amiguinho. O amiguinho precisa de uma outra coisa. Então, um precisa emagrecer, outro precisa ganhar massa, outro... Então, não adianta, não existe receita pronta. Não tem mesmo. Então, assim, muito obrigada. Não, Sim, obrigada você a esclareceu vocês. muita Legal. coisa pra Obrigada, gente, que a obrigada. gente fez errado. Vou jogar minhas paçocas Não, de mas casa. não, pode. Pode em outra hora. Eu agradeço muito e assim pedir para quem está assistindo a gente para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aonde mais Vivi No YouTube, se que é o inscrever no principal, se inscrever no YouTube e também seguir a Carla, também, né? E vai lá também. Marcar Isso. lá, isso mesmo. Segue a Carla, quem também são seguidores da Carla também estão convidados a assistir o nosso podcast, que também tem bastante coisa interessante, que eu acho que tem bastante assunto em comum também. Com certeza. E a gente espera mais pra frente que você volte pra gente ter mais Vamos. assuntos, Só a primeira, né, Dri? tem É muita isso mesmo. coisa. Que a gente gostou muito. E assim, obrigada, nossa gente. imensa gratidão de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, maravilhoso. Muito obrigada mesmo, um carinho imenso de todas nós por você, por ter nos recebido, vindo até nós, né? Uma simpatia de mulher linda, mãe de atleta, né? Isso, gente. E deixa as alimentações que você nos deu aqui, as diquinhas de ouro, não é só para os atletas de futebol, e sim para todos os tipos de atleta. Handebol, Isso mesmo. ginástica rítmica, bailarina, todos precisam seguir essa listinha aí, né? E como a Gi falou, não existe milagre, né, Carla? Não. Existe uma preparação, existe um trabalhinho de formiga, é um cuidado. Estamos sempre ali nos policiando para estar ajudando eles, porque se a gente não nos ajudar, não temos como ajudar a eles também, né? E, pessoal, procure especialista, não pegue receita do amiguinho, como a Giovana falou, né, Gi? Sim, não existe receita Lá tem umas pronta, paçocas não. lá em casa, a gente acha que vai jogar fora Não, também. não joga não. Eu não O posso Deide, o dar pro Gabriel meu marido comprou um monte de comer, ele paçoca. comprou tudo, ele vai comer. Sobremesa. E a paçoquinha, a gente ia pro treino, aí eu pego uma paçoca e dou pra cada um comer antes do treino. Acontece. A gente vai marcar uma consulta com a Carla. Com a Ela vai passar Carla, tudo é. certinho, tá bom, Precisamos, Carla? E a gente vai fazer tudo Né? certinho. Isso mesmo. Obrigada, Gente, um obrigada a abraço. vocês. Beijo, E obrigada. até a próxima. E é isso aí, galera. A gente vai terminando aqui, né? Isso. E o nosso lema é: Hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alenalina. Aplaude daqui, grita de lá.